Boa noite, boa-vinda a todos os presentes, Obrigada por estarem aqui para prestigiar esse evento tão importante. Hoje acontece o segundo Fórum das Mulheres, desenvolvido aqui pela Câmara Municipal de Vereadores de Tupã. É um evento de extrema importância para que a gente possa lembrar efetivamente que hoje é um dia que representa não comemoração, mas muita luta pela busca das mulheres, pela verdadeira liberdade. E, enquanto uma de nós estiver acorrentada, todas estaremos. Então, é importante que a gente tenha um evento como hoje para se recordar. Hoje nós vamos ter palestras extremamente importantes, de temas que são totalmente ligados. Então, eu quero agradecer o apoio do presidente da Câmara Municipal, Marcos Rogério Gasparetto, e a presença da Kathleen, representando o secretário de Finanças, Wilson Quiles. Também quero agradecer à Secretaria Legislativa de Comunicação e servidores da TV Câmara para a realização deste fórum. Eu quero aproveitar a oportunidade para ressaltar que toda a equipe de edição da TV é composta por mulheres que exercem com maestria e excelência o trabalho. Então, eu quero agradecer aqui também ao trabalho desenvolvido por essas mulheres e parabenizar. Agora eu convido a todos para que possam assistir um pequeno vídeo que foi produzido pela equipe da TV Câmara. O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março. Em 8 de março de 1917, milhares de mulheres se reuniram em um protesto na Rússia, que ficou conhecido como Pão e Paz. Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. A comemoração do Dia Internacional da Mulher frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. Desde então, a mulher protagoniza um papel importante dentro de toda a sociedade, não só pelo seu espírito guerreiro, mas também pela sua sensibilidade. Mulher enfrenta batalhas diárias, na luta por seus objetivos e na busca por equilíbrio. Um grande exemplo é a índia caingangue Vanuiri. Vanuiri é considerada uma grande pacificadora dos conflitos entre brancos e índios caingangues no oeste paulista. Segundo relatos, Vanuiri, cansada de ver o seu povo sendo dizimado em confrontos com a chegada da linha férrea no oeste de São Paulo, subia no tronco de um jequitibá com 10 metros de altura, onde permanecia do nascer do dia ao cair da tarde, entoando canções em favor da paz. Não poderíamos deixar passar o Dia das Mulheres sem dizer de uma figura que foi importante na nossa fundação, ou dizer na nossa região, que foi a figura da Vanuiri, que é denominada pacificadora. Por que pacificadora? Porque foi ela que conseguiu, depois de muito tempo, acalmar os conflitos que existiam entre indígenas e não indígenas, que são os brancos. Na construção da estrada férrea, passaria bem dentro do acampamento indígena, e os nossos indígenas achavam que eles iam tomar, iam desfavorecê-los. Ao contrário, eles queriam aumentar, criando cidade. Por isso que a Vanuiri é uma mulher que tem que ser destacada pela sua coragem, pela sua força, e graças a ela nós tivemos a pacificação dos caingangues, e a qual passaram a ser aldeados na terra indígena Vanuiri e na terra indígena de Icatu. Mulher, serenidade no olhar, aconchego no abraço e paz no coração. Seus gestos traduzem a sua essência. Seus traços femininos demonstram a real beleza. Mulher, vai ao seu limite e não para. Continua se esforçando para seguir em frente. O tempo passa e a mulher se fortalece, ao ponto de se colocar à disposição para representar sua gente, sua comunidade, sua cidade. Quer um exemplo? A participação das mulheres na vida pública. Tupã conta com 2 mulheres na Câmara Municipal, a vereadora Cláudia Aparecida da Silva e a vereadora Cristina Vicente dos Reis, representantes legítimas eleitas pela população.
É muito importante a gente estar na política, nós mulheres, né? Porque eu falo que a gente está crescendo cada vez mais, né? Não só na política, tem mulher presidente, deputadas, agora aqui em Tupã, eu e a Cris Vicente, vereadoras. Então, é muito importante porque a gente está representando as mulheres da nossa cidade, e as mulheres precisam de ajuda. Então, assim, às vezes elas se sentem, dependendo do caso, elas se sentem intimidadas em procurar um homem, um vereador. E tendo a gente mulheres, a gente somos muito procuradas por elas, e ajuda bastante, com certeza. O Dia da Mulher é todos os dias, né? Mas a gente vai conquistando espaço, isso é importante, a conquista de espaço que a mulher tem, a valorização, o reconhecimento da mulher, e como representante do Legislativo, eu acredito que são poucas as mulheres que se aventuram, que se atrevem nesse espaço. Porque é um espaço masculinizado, a política ela é muito de homens, né? Se a gente for numa sala de aula e perguntar quem quer ser prefeito, quem quer ser vereador, deputado, a gente tem meninos, né, que vão falar que querem, e geralmente nós não temos meninas, porque as meninas não são motivadas. Não é oferecido a elas esse cargo, essa posição, esse sonho, né, de ser uma liderança política, ou pelo menos ser uma liderança no seu bairro, algum movimento social. Então, é muito restrito aos homens. Mulher. Sem sua presença em nossas vidas, as coisas não teriam o mesmo sentido e importância. Seu enorme coração e o amor dos seus gestos merecem todo o nosso reconhecimento, hoje e sempre. Feliz Dia da Mulher! Agora eu quero convidar as vereadoras professora Cris Vicente e a Claudinha para compor a mesa. Boa noite, todos e todas, principalmente a todas que estão aqui prestigiando esse momento. Nós estamos muito felizes, eu e a Claudinha, por esse segundo fórum, pela realização desse segundo fórum. Nós estamos muito eufóricas porque é um momento de debate que está sendo proporcionado a todas as mulheres aqui do nosso município. E um momento muito importante, né? Um momento de construção também de políticas públicas para as mulheres. E nós temos 3 palestrantes aqui. Primeiro eu quero agradecer o pessoal da TV Câmara também. Não posso esquecer que vocês trabalham muito e apoiam sempre, isso é muito bom. E temos várias mulheres aqui na Câmara que trabalham bastante e muito bem. Então, parabéns às meninas hoje e aos meninos, muito obrigada, viu? Vamos chamar a nossa primeira palestrante para compor a mesa. Nós vamos primeiro montar a mesa aqui e depois as meninas vão fazer a palestra. É Isabela Doreto. Isabela Doreto. Isabela Doreto é pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia pela PUC, Rio Grande do Sul, e em Direito Médico e Hospitalar. Embaixadora da Sororidade Jurídica e cofundadora do Coletivo Tibira de Tupã. Ela irá apresentar o tema Evolução Histórica dos Direitos das Mulheres. Boa noite a todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu tive o prazer de conhecer algumas que eu não conhecia, principalmente a Lu, uma mulher guerreira, linda, maravilhosa. Obrigada por vocês, meninas, Glaucio, todos vocês, obrigada pela presença. Eu falo assim que é uma noite muito importante, né, para nós mulheres. Eu digo por mim, porque hoje eu sou uma vereadora, já passei por muitas coisas na minha vida que eu jamais achei que ia chegar onde eu estou hoje. Mas cheguei graças à minha humildade, o meu jeito de ser, lutei cada dia mais e hoje, graças a Deus, estou aqui. E espero permanecer, se for da vontade de Deus, né? E poder ajudar cada vez mais a população, as mulheres. Quero convidar aqui a Nádia Gabriela Campana. A Nádia ela é psicopedagoga clínica, especialista em atendimento educacional especializado, mestranda em educação pela Unesp em Presidente Prudente, irá apresentar o tema A multiplicidade de papéis da mulher moderna e os impactos para a saúde mental, que é muito bom, né?
Convidamos também para compor a mesa a Luciana Ribeiro. Luciana Ribeiro, ela é educadora, empreendedora e responsável pela equipe Recanto Oásis Motelaria, Inovação e Conceito em Motéis. Irá apresentar o tema: o poder do autoconhecimento feminino no empreendedorismo. Agora nós vamos... Nós vamos convidar, então, agora para a primeira palestra, a Isabela Doreto. Boa noite, mais uma vez. Eu queria agradecer, mais uma vez, pela realização desse evento, que é muito importante, né, para nós. Eu vou falar hoje sobre a questão de direito, que é uma parte muito importante na história das mulheres, né? Eu quero iniciar com uma frase. O direito nada mais é do que, também, uma manifestação do poder político. Então, antes de eu começar a fazer um recorte histórico da evolução dos direitos das mulheres, eu queria destacar que, para que a gente pudesse chegar onde estamos hoje, muitas outras mulheres, dentro das suas especificidades e vulnerabilidades, precisaram estar à frente da sua época, lutando não apenas as suas batalhas diárias, mas a de outras mulheres que sequer conheciam. Por isso, eu digo que o dia de hoje não deve se deixar ser visto como um dia de mera comemoração. O dia de hoje é um dia que representa a luta e a necessidade constante de busca pela liberdade das mulheres. Para chegarmos até aqui, que ainda não é o mundo ideal, mas com significativos avanços, muitas mulheres tiveram que ir para a frente do combate. Então, eu vou iniciar com uma linha do tempo de alguns direitos das mulheres. Eu coloquei aqui alguns que são bem importantes. O nosso primeiro voto para presidente, né, o nosso primeiro voto direto, aconteceu em 1894, mas as mulheres só começaram a poder exercer o direito de voto em 1932, e ele só foi incorporado à Constituição de 1934. Ou seja, o sufrágio feminino coroou uma luta de mais de 50 anos, praticamente, né, para que as mulheres pudessem estar envolvidas. Nesse sentido, é muito importante que a gente possa falar sobre representatividade. Por quê? Porque quanto mais mulheres votando e participando da vida política, mais nós teremos os nossos interesses representados. Em 1962, teve o Estatuto da Mulher Casada. E foi só a partir dele que a mulher passou a não precisar mais da autorização do marido para trabalhar fora, para receber herança, comprar ou vender imóveis, assinar documentos, até mesmo viajar e solicitar a guarda de filhos na separação. Não aconteceram imediatamente, mas marcou toda uma transformação no âmbito legal a respeito dos direitos das mulheres. E aqui eu faço um link muito importante, que a Nádia vai falar muito melhor, que é da questão da sobrecarga da mulher, né? Porque aqui a gente vê que, a partir desse estatuto, foi onde a mulher pôde começar a exercer algumas questões fora da casa, porque a mulher já exercia um trabalho que a gente sabe que é o que a gente chama de trabalho não remunerado, né? Em 1977, o matrimônio deixou de ser indissolúvel com a lei do divórcio. Nós tivemos um decreto-lei que a mulher ficou proibida por 40 anos de jogar futebol. E ainda quando ela pôde, era visto como um esporte muito agressivo para nós. Em 1985, foi criada a primeira DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher.
E aqui eu ainda faço ressalva que, muitas das vezes, as mulheres são revitimizadas nessas instituições. Em 1988, o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, estabeleceu a proibição da diferença de salários, de exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas aqui é importante a gente falar que a mulher ainda recebe menos do que os homens no exercício de função. Isso não sou apenas eu quem está falando. O próprio relatório da ONU diz que a violência de gênero no trabalho e a desigualdade é muito maior do que se imaginava. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conhecido ECA, estabeleceu igualdade de condições do pai e da mãe no poder familiar. Isso porque, em 1916, o nosso Código Civil estabelecia o pátrio poder ao pai, no cuidado até nas questões do filho. Então, agora, com o ECA, a partir de 1990, o poder familiar passou a ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Esse aqui é até um pouco bizarro, assim, que só em 2002 a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento. Isso porque, antes disso, se o homem descobrisse que, posteriormente, que a mulher não era virgem, podia ter a anulação do casamento e a devolução. Em 2005, o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal, porque, anteriormente, o nosso Código estabelecia, como, por exemplo, na questão do abuso sexual, a seguinte redação: induzir mulher honesta a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso, que era um termo, então, que era usado no nosso Código Penal e foi retirado a partir de 2005. Em 2005, também, uma lei que acredito que muitas mulheres não tenham conhecimento, foi criada a Lei de Acompanhante, que é uma lei para dar mais conforto para as mulheres, garantindo a presença de um acompanhante em todos os estágios da gravidez e em todos os serviços públicos, os serviços de saúde. E aqui eu faço uma ressalva importante, que isso é independentemente de convênio, tá? No setor público ou privado, a mulher tem direito ao acompanhante. Em 2006, a Lei Maria da Penha é criada como forma de proteção contra a violência física, psicológica, sexual e patrimonial. Também vou já unir aqui para fazer alguns apontamentos sobre isso, que em 2015, a Lei do Feminicídio tornou o homicídio qualificado e o colocou na lista de crimes hediondos, com penas mais altas, no caso de violências relacionadas ao gênero. Mas é muito importante que a gente saiba que, embora sejam marcos históricos, essas defesas das mulheres, que a gente não pode achar que um simples normativismo penal resolva o problema, porque isso resume o problema como se fosse algo individual. Então, é algo que deve envolver outras esferas da construção social, da nossa sociedade em si. Em 2016, o nosso Senado Federal não tinha banheiro feminino no plenário. Então, a última sessão de 2015 ainda não se tinha banheiro feminino no Senado Federal, só masculino. Isso foi mudado em 2016, bem pertinho. Em 2017, esse aqui eu quero fazer um apontamento bem importante, que é em relação às mulheres trans e às pessoas transgêneras, que é um ponto, inclusive um assunto aí bem atual para a gente estar falando nesse dia 8 de março, em comemoração, porque a gente tem vertentes aí, pessoas que excluem as mulheres trans do feminismo, das questões dos dias das mulheres. Então, eu também quero aproveitar o dia para enaltecer essas mulheres e falar que no ano de 2017, a 4ª turma do STJ evoluiu o entendimento no sentido de que a retificação, a mudança de nome e gênero no registro civil, não precisava mais da questão de cirurgia de redesignação de sexo, redesignação sexual. Em entendimento posterior, em sede de repercussão, o STF entendeu também pela questão de não se necessitar mais de um processo judicial, podendo ser feito aí no próprio cartório mediante a simples manifestação. Então, esse é um ponto histórico muito importante para as mulheres trans, e não só as mulheres, as pessoas transgêneras no geral, de poderem exercer a sua dignidade.
Em 2018, a gente teve a criminalização da importunação sexual, que aqui eu faço um ressalvo mais uma vez, de que normativismo penal não resolve o problema. A gente precisa de políticas públicas. Em 2019, foi instituída a prioridade de divórcio para vítimas de violência doméstica. 2021, a tipificação do crime de violência psicológica. Em 2022, a gente teve um projeto de lei em relação à pobreza menstrual. E era, então, passou pela LESP, né, a Assembleia Legislativa, e era um decreto para entrega de absorventes para as mulheres presas, para as mulheres vulneráveis, estudantes. Infelizmente, esse projeto foi vetado pelo governo na semana passada, mas eu acredito que a gente ainda terá aí alguns avanços nesse sentido em âmbito nacional. E aí, então, eu ressalvo aqui, né, essa questão da importância de políticas públicas em relação à pobreza menstrual, aos inúmeros casos que a gente tem de gravidez indesejada, em questão de meninas novas que não têm instrução. E aí a gente tem toda uma objetificação do corpo da mulher, por exemplo, em questão do aborto, né, que a gente tem a questão, se ela sofre uma violência, ela é julgada até se ela ficar com a criança para adoção. Então, a mulher ela é muito objetificada. E aqui a gente fala até das crianças ainda, né, das meninas. Em 2022, falando aí dessa questão até da mulher ter o poder de seu próprio corpo, a Lei 14.443 reduziu para 21 anos a idade mínima para a realização da laqueadura e acabou com a exigência do consentimento do cônjuge, que é um absurdo, né? Em 2023, em âmbito estadual, a gente está agora com uma legislação que é 17.621, que obriga medidas de auxílio a mulheres em situação de risco. E aí é em questão de bares, casas noturnas, restaurantes, para a colocação de cartazes para as mulheres que, de repente, estejam nesses locais e que elas saibam que elas podem, de alguma forma, falar com as pessoas que estão ali, a questão de acionar a polícia, levar essa mulher até a sua residência. Mas, mais uma vez, eu falo que a gente precisa de efetivas políticas públicas e a desconstrução da nossa sociedade enquanto ainda patriarcal. Alguns direitos trabalhistas que eu achei interessante aqui de falar, que é a licença de maternidade, também para mulheres que adotam ou obtêm a guarda judicial para fins de adoção. Repouso remunerado de 2 semanas em caso de aborto espontâneo e natural. E a manutenção do vínculo trabalhista em caso de afastamento do emprego por violência doméstica. E eu comento, assim, até nesse momento, que a gente tem um projeto de lei da Erika Hilton, que é uma deputada federal, é uma mulher trans que foi extremamente bem votada, e ela está com um projeto de lei pelo afastamento remunerado nesses casos. Para a gente falar dessas questões da evolução da mulher, é muito importante que a gente consiga retirar esse estigma negativo que existe em torno do feminismo, do movimento feminismo, porque ele efetivamente conseguiu com que a gente tivesse direitos básicos para exercício de atos da vida civil. Eu tive a honra de ter aula na minha pós com a Angela Davis, que é uma estadunidense, ela é uma ativista bem atuante na questão dos movimentos sociais, e ela enfatiza a importância da gente construir uma comunidade de luta pela justiça econômica, racial e de gênero. Nessa parte, eu acho muito importante a gente entender que também tem questões bem mais frágeis dentro dessa própria questão das mulheres, porque a gente tem uma interseccionalidade de temas, né? O gênero nunca está envolvido individualmente e de forma isolada das questões raciais e de classe. Quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, as mulheres negras demoraram muito mais para conseguir ter o direito ao voto. Elas conseguiram em 1965. Então, é uma reflexão sobre como a questão da raça, classe, sexualidade influencia nas vulnerabilidades, né, e na opressão que acontece.
Então, a gente não consegue afastar esse entendimento de que a violência de gênero ela tem uma interseccionalidade direta com o racismo, o capitalismo, o sexismo e a própria transfobia, que é essa questão que eu comentei em relação, né, às mulheres trans. A violência de gênero ela segue sendo a forma de violência mais pandêmica. Até nessa questão que eu comentei sobre o normativismo penal e tudo mais, é muito interessante que a Angela Davis comenta que, para a gente tratar e conseguir lidar com situações como feminicídio, como violência de gênero, o tratamento efetivo e real não reside nas prisões, no nosso sistema penal, porque isso reduz o tema a um problema individual. E aí entra essa questão que eu falei, que a gente precisa de políticas públicas, de desconstrução e várias outras coisas. Uma das coisas que eu falei hoje, até no momento que eu estava conversando aqui na frente, é que eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem diferentes das minhas. E é por isso que é tão importante, nos dias de hoje, a gente entender o quanto a gente precisou de tanta luta e de tantas outras mulheres para que a gente estivesse no patamar que a gente está hoje, que ainda não é o ideal, né? As mulheres ainda sofrem muita violência de gênero no trabalho, na sociedade, na questão patrimonial. Embora eu tenha comentado, por exemplo, essa questão da mulher ter o direito de sair de casa para trabalhar sem autorização do marido, é algo que não acontece efetivamente com todas as mulheres. Por isso que a gente fala que, enquanto uma de nós estiver acorrentada, todas estaremos. Eu já atendi uma senhora, por exemplo, que a carteira de trabalho dela parou de ser assinada a partir do momento que ela casou. Ela sempre trabalhou, mas, a partir do momento que ela casou, o marido não deixava mais. Então, embora a gente tenha todas essas proteções, em quatro paredes, muitas mulheres ainda estão acorrentadas, né? E, às vezes, algumas pessoas falam, mas por que se permite? A mulher sofre por diversas violências, patrimonial, social, psicológica. A mulher é colocada nessa construção social de que ela tem que dar conta da família, que ela não pode terminar. Então, é muito difícil. Então, embora a gente tenha toda essa evolução tão grande, é aí que reside a nossa importância de refletir sobre essa continuidade da luta e tirar essa estigmatização negativa em relação aos movimentos feministas, que permitissem que a gente estivesse aqui hoje, por exemplo, podendo ocupar um local de fala. E, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas para que fazer um alarde todo falando que uma mulher trans foi eleita deputada federal? É porque elas ocupam pouquíssimo espaço. Enquanto a gente ainda tiver que falar que uma mulher ocupou uma posição, é porque a gente ainda não ocupa posições de poder. Talvez um dia isso mude, quando a gente simplesmente fale. A vereadora Cris Vicente. E a gente não precisa mais trazer essa reflexão forte de que há uma mulher, de que 2 mulheres são vereadoras dentre 15. Então, essa é a importância da gente falar. Sobre essa questão até da violência de gênero, o Brasil se mantém pelo 14º ano como o país que mais mata pessoas travestis e transexuais. E, às vezes, as pessoas falam que as mulheres trans estão ocupando os lugares das mulheres, mas elas não estão ocupando nenhum lugar porque elas estão lutando para sobreviver, basicamente, em primeiro lugar. Nenhum direito que nós conquistamos foram fáceis. Foram anos, décadas e séculos por cada pequeno avanço. O ódio e a aversão criada às mulheres e a objetificação dos corpos femininos é o maior obstáculo, e ele ainda é inabalável no decorrer da história. Hoje é mais um dia de luta, mas também é um dia de fortalecimento recíproco entre as mulheres. Eu estava comentando que eu faço parte desse projeto Sororidade Jurídica, que, às vezes, as pessoas criam certas aversões aos temas sem saberem o que, de fato, eles representam, né? E, nesse sentido, a gente vive em uma sociedade construída numa ideologia de dominação masculina, que cria uma imagem de que a rivalidade feminina é intrínseca às mulheres, como se nós, naturalmente, tivéssemos essa competição entre nós.
Isso é algo que a gente precisa combater. Porque essa rivalidade feminina, esse mito criado, ele fortalece o patriarcado, né? Então, a união das mulheres é algo que oferece risco. E é algo que a gente precisa lutar cada vez mais. Então, é importante que a gente possa ser escalada, ponte e rede de proteção umas para as outras. Aqui, já para ir finalizando a minha fala, eu coloquei alguns pensamentos, alguns estigmas que as mulheres são colocadas na nossa sociedade, né? Que a nossa construção social nos coloca sob diversos estigmas, como as mulheres são responsáveis pelo que os homens fazem, mulheres que falam por si são vistas como egoístas e excludentes, as opiniões das mulheres são violências contra os homens, mas a violência masculina com as mulheres é sempre justificada. Os homens são quem dizem ser, e as mulheres são o que dizem que elas são. Mulheres enraivecidas são loucas, homens enraivecidos têm dificuldades para se expressar. Todos possuem e controlam o corpo das mulheres, menos elas mesmas. E aqui, até essa questão que eu comentei sobre as legislações e tudo que é feito, porque não raramente a gente ouve alguma mulher que é vítima de violência, as pessoas falam, é só denunciar. Né? Isso aqui é porque eu parto desse assunto da questão da violência, que é um sofrimento muito grande, né? Como eu falei, é a forma de violência mais pandêmica. E é um assunto muito mais complexo, porque muitas das vezes, dentro dessas instituições, as mulheres são revitimizadas, elas sofrem uma violência assim como de seus opressores. Então, é por isso que a gente precisa se fortalecer. A gente já conquistou muito, sim, mas ainda é bem pouco perto do que a gente necessita. A gente precisa de políticas públicas, como nessa questão que eu falei, da pobreza menstrual, das mulheres presas, que são esquecidas nas penitenciárias e tudo mais que acontece em torno disso. Por isso, a luta das mulheres se dá nas duras esferas de poder, mas também no cotidiano, que é essa questão que eu falei sobre toda essa desconstrução que a gente necessita. E aí eu quero finalizar com um pensamento. Ser mulher é ser potência, é ser julgado o tempo todo por tudo, é viver com medo e, mesmo assim, não desistir da luta, porque a luta é o único caminho possível. Por trás de grande mulher está ela mesma. Muito obrigada. Lindas palavras, viu? Parabéns. Obrigada. Agora vamos chamar a Nádia Gabriela Campana. Boa noite a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, mas também o espaço aberto para a gente debater um tema tão importante que é a questão da mulher, né? Nessas várias dinâmicas, nesses vários tópicos que estão sendo abordados aqui. Em segundo lugar, eu quero pedir desculpa pelo nervosismo, porque apesar de ser o meu lugar de fala, apesar de ser um tema que significa muito para mim, eu acho que ainda rola essa interiorização da gente achar que as pessoas não vão se importar com o que a gente quer dizer, né? Que as pessoas não vão desfrutar do nosso conhecimento. E até essa questão do nosso conhecimento é uma coisa difícil, né? Da gente reconhecer e da gente conseguir botar para fora, porque é muito comum que a gente consiga identificar nos outros as qualidades, mas quando a gente fala das nossas próprias qualidades, das nossas próprias potencialidades, vem com um ar de arrogância, né? Vem com um ar de prepotência, como se a gente estivesse fazendo um comparativo de que somos melhores, e, na verdade, é só uma questão do autoconhecimento, que, inclusive, vai ser um tema que tanto eu quanto a Luciana vamos trabalhar hoje. Eu achei interessante ali fora, conversando com o pessoal, como a gente percebeu que as três falas ficaram muito bem casadas. E... ficou muito coeso, ficou uma coisa bem interessante. Quando a gente fala, a Isa falou muito sobre essa questão da evolução histórica do direito, e eu gostaria de falar um pouco sobre a evolução histórica do papel da mulher na sociedade. Acredito que a maior mudança que a gente teve no século XX, na nossa cultura ocidental, foi o papel da mulher na sociedade.
mas não da forma como nos é vendida. Hoje, essa ideia é vendida como se a alteração do papel fosse a mulher deixando de lado os afazeres da casa, os afazeres com os filhos, para justificar a saída para o mercado de trabalho. Na verdade, é justamente o contrário. Desde a Idade Média e pela evolução histórica ali do século XIV, XV, a gente percebe que naquele momento eram necessárias muitas mulheres para fazer o papel que a gente desempenha hoje. Nas casas, claro que a gente está falando da classe média, classe alta, mas, inclusive, essa saída do mercado de trabalho já é excludente com a classe baixa, porque as mulheres pobres, as mulheres periféricas sempre precisaram trabalhar. Então, não foi uma novidade para elas, é uma novidade para a nossa realidade, para a nossa classe, que, por mais que soframos preconceito, somos beneficiados de muitas formas e somos também privilegiados, né? E, naquela época, tinham as amas de leite, as faxineiras, as cozinheiras, as governantas, e hoje exige-se que a gente concentre todas essas atribuições e mais o mercado de trabalho. E pior, não nos é permitido reclamar, não nos é permitido pedir ajuda, porque isso tudo é visto como fraqueza. E isso está tão enraizado na gente que nós mesmos começamos a internalizar isso. Não é só a sociedade que nos diz que é uma fraqueza pedir ajuda, mas nós nos julgamos. Quando temos os momentos de surto, quando temos momentos de explosão com os filhos ou com o marido, a gente bota a culpa na sobrecarga, bota a culpa no trabalho, mas, na verdade, é porque a gente precisa de ajuda. E, historicamente, as mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados da sociedade, né? Seja o cuidado com os filhos, seja no próprio desempenho das profissões de enfermeira, assistentes sociais. Nós sempre ficamos responsáveis por esses papéis de cuidado, professoras responsáveis pela educação, pela formação, mas nunca pela formação de opinião, nunca pelos trabalhos de proatividade, sempre um trabalho mais passivo, como se a sociedade estivesse nos dizendo: reconheça o seu lugar, está aqui o seu lugar. Você tem, mas ele está aqui, fechadinho, e agora cabe a você aceitar e acatar o que a gente está falando, né? A necessidade que a gente tem, que a nossa sociedade tem de padronizar tudo. A gente vive uma sociedade em que é pregado a padronização, a docilização dos corpos e a padronização dos comportamentos. E isso serve para tudo, inclusive para a mulher. Entenda o seu lugar, você não se olha no espelho, emagreça, coma menos, fale menos, não seja tão expressiva, tão arrogante, não apareça tanto, né? Nos é permitido um espaço, aquele velho espaço recatado, né? Vamos nos recatar, vamos nos acoitadar, né? Vamos nos esconder atrás de alguém que precisa falar por nós. E eu acho que é justamente esse paradigma que a gente precisa quebrar. Mesmo esses papéis que hoje nos são vendidos como se fosse uma questão muito natural, uma questão muito instintiva, o papel da mulher na amamentação ou na criação do filho, isso foi uma construção política, social, médica, cultural. Século XVIII, na Europa, verificou-se que os números de mortalidade infantil eram muito maiores em crianças que não eram amamentadas pela sua mãe, que eram amamentadas por amas de leite, do que nas crianças que eram amamentadas pela mãe. Então, a partir desse momento, o governo criou uma campanha estatal com dinheiro público para alterar essa relação entre mãe e filho. E foi a partir daí que criou-se essa mentalidade de que a maternidade, que o cuidado com os filhos é responsabilidade da mãe. Isso foi muito benéfico para a sociedade, claro que foi. Os índices de mortalidade diminuíram e muito. E isso, inclusive, acarretou, além de acarretar uma nova função para a mãe, né? Porque até então nem essa função de mãe ativa não nos existia. Até isso era terceirizado até o momento. E também foi alterando com o tempo essa dinâmica da maternidade. Fala-se muito, na minha época, minha avó tinha 10 filhos. Sim, mas a criação naquela época não era individual. A criação era comunitária. Precisava de tias, avós, vizinhas. Se uma mulher trabalhava, tinham inúmeras vizinhas que cuidavam desses filhos.
Hoje não, hoje a gente vive uma política do isolamento, uma política da individualidade. E isso faz com que a sobrecarga seja muito maior. E esse isolamento, ele é o principal responsável por inúmeros problemas de gênero, como, por exemplo, a violência doméstica, os relacionamentos abusivos. Por isso é tão importante a gente ter uma rede de proteção, né? A gente fala muito na questão da maternidade, a gente fala da rede de segurança, da rede de proteção, como se fosse para auxiliar nos cuidados com os filhos, mas, na verdade, é muito mais que isso. A rede de proteção são pessoas que você gosta, pessoas que gostam de você e que vão te olhar mesmo quando você não peça ajuda. E são essas pessoas que vão saber identificar se você está num relacionamento abusivo, se você está sobrecarregada, se naquele dia você precisa de ajuda para cuidar dos seus filhos. E é até interessante quando a gente começa a pensar nessa questão do pedido de ajuda, né? Semana passada, na sexta-feira, por um acaso do destino, eu estava sem fazer nada, estava um dia ocioso. E saí com as crianças, tenho 2 filhos pequenos, saí com as crianças, e no meio do caminho eu pensei, putz, mas eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, inclusive para preparar o nosso encontro de hoje. E aí eu pensei, o que eu posso fazer com essas crianças para distraí-las enquanto eu trabalho? Pensei, eu vou passar na casa de algum amigo, vou sequestrar uma criança e vou levar para casa. Que cuidar de criança em manada é muito mais fácil, né? E aí eu liguei para uma amiga minha e perguntei para ela tem uma menina de 4 anos e um recém-nascido. Perguntei se eu podia passar lá para pegar a mais velha. Aí ela falou, nossa, Nádia, o mais novo está com febre, eu realmente estou precisando de ajuda, não sei o quê. Eu passei lá, peguei a menina, a gente levou na sorveteria, foi para a sorveteria, se divertiu. E eu tirei uma foto e mandei para ela e ela postou. E uma conhecida em comum veio comentar comigo, falou, nossa, Nádia, como você consegue levar a vida tão leve? Além de trabalhar, cuidar dos filhos, você ainda cuida da cria dos outros. Falei, não, é justamente o contrário. Eu já tive meus inúmeros surtos essa semana. E hoje foi um momento em que eu consegui, e que, inclusive, eu fiz isso com segundas intenções, porque eu precisava trabalhar. E está tudo bem. A gente vai encontrando as coisas que fazem sentido para a gente. Nessa semana, inclusive, eu precisei trabalhar. Uma amiga muito querida, que inclusive está aqui, saiu de casa só para me prestigiar, ficou com o Raul, meu mais novo. Então, é essa rede de apoio que a gente precisa. Essas questões, essa liberdade de você ligar para uma amiga, ligar para um conhecido e falar, olha, escuta, hoje não está dando. Hoje eu não estou conseguindo, hoje eu não estou dando conta. E essa pessoa falar, está tudo bem. E tudo isso auxilia muito nessa questão do pertencimento, da gente se colocar, entender o nosso lugar na sociedade e na comunidade, porque a gente fala muito da sociedade como um todo, mas a comunidade, pode ser a comunidade familiar, a comunidade ali de relacionamentos de amigos, e tudo isso é muito importante, né? Quando a gente fala da questão da sobrecarga, por exemplo, eu não consigo parar de pensar sobre a questão da saúde mental da mulher e como isso sempre foi um tema que esteve em voga na sociedade. Muitos anos atrás, a gente falava das desestabilizações emocionais da mulher como bruxaria. As mulheres que se rebelavam contra o sistema, que não se conformavam, que tinham opiniões diferentes, eram bruxas. Então, a igreja precisava cuidar dessas mulheres. Depois de muito tempo, inventou-se o transtorno da histeria, que são alterações no útero, alterações emocionais causadas por distúrbios no útero. E a cura para isso? Sexo, mesmo que seja forçado, porque as relações sexuais auxiliavam na regulação do útero. Então, você percebe como essas questões são prejudiciais, como a saúde mental da mulher sempre esteve em voga, mas sempre para nos prejudicar, sempre com esse estigma. Aí a gente fala disso como se fosse um passado muito distante, mas década de 30, década de 50, a gente viveu a epidemia, não sei se naquela época ou agora, mas dos transtornos mentais. E as mulheres eram internadas em hospícios aqui no Brasil. Em São Paulo teve uma historiadora fez um estudo pela Fundação Oswaldo Cruz e identificou e fez uma correlação com a realização da lobotomia nos hospícios brasileiros. E ela chegou à conclusão de que a lobotomia era realizada quase que exclusivamente em mulheres.
A lobotomia era um procedimento para tratar dos comportamentos agressivos, mas só os comportamentos agressivos nas mulheres. E a agressividade não precisava ser física. A agressividade era definida nos prontuários médicos como a inconformidade com as normas daquele hospital. A mulher que não aceitava, que não acatava o tratamento médico, inclusive a lobotomia, porque não bastava ser vítima da lobotomia, você tinha que aceitar e ficar feliz com isso e ainda agradecer os médicos. E aí a gente fala, tudo bem, a realização da lobotomia, mas a internação dessas mulheres já era motivo um motivo de discussão em si só. Elas eram internadas porque fugiam de casamentos arranjados, porque queriam trabalhar quando não tinham autorização dos maridos, quando se rebelavam contra o sistema patriarcal. Então, você imagina, eu vi essa semana em alguma rede social uma mulher falando que se ela fosse selecionar as amigas dela hoje, com certeza ela só teria amigas que sofreriam lobotomia ou seriam diagnosticadas com histeria. Eu falei, nossa, interessante, né? Como a sociedade evolui no ponto da gente poder fazer uma brincadeira dessa, inclusive. Essa questão, quando a gente fala da saúde mental, da sobrecarga, é sempre essa necessidade que a gente tem, que a nossa sociedade tem de docilizar, né, de pacificar. E essa síndrome da Mulher Maravilha que a gente vive sempre, né? A gente não basta que façamos um bom trabalho, nós precisamos ter o corpo perfeito, ter a profissão ideal, ser a mãe amorosa, a mulher dedicada, dona de casa exemplar. Então são muitas funções e não basta que sejamos boas, nós precisamos ser as melhores, precisamos buscar a perfeição, a vida. Eu falo que não é a vida perfeita, mas a vida instagramável. Porque não basta você ser perfeita, você precisa mostrar para os outros a sua perfeição, senão não é suficiente. E nessa busca pela mãe perfeita, eu sempre faço uma reflexão com um pezinho de brincadeira, e eu falo que nenhuma criança merece o peso de viver com uma mãe perfeita, uma mãe à prova de erros. Os meus certamente não terão esse problema. Mas na busca por essa perfeição, é muito comum que a gente perca a nossa identidade, que a gente perca a nossa essência. E isso que anteriormente comentei, né, sobre a facilidade que a gente tem em reconhecer o que existe no outro de bom, mas em não reconhecer o que está dentro da gente, né? Se eu perguntar para vocês agora, pedir para vocês pensarem numa pessoa que vocês admiram, pensar em 2 qualidades dessa pessoa. Vocês vão pensar nisso com facilidade. E se eu te disser que essas 2 qualidades que você pensou que você identificou nessa pessoa, você só conseguiu identificar porque existem em você. A gente só reconhece no outro o que tem dentro da gente. Só é importante no outro, seja negativamente ou positivamente, o que existe dentro da gente. Mas se eu pedir para você me falar 2 qualidades suas, dificilmente você vai conseguir. E não porque você não sabe, mas porque você tem medo do julgamento. Você tem medo do que a sociedade vai falar se você falar, não, hoje eu estou bonita. Nossa, eu estou aqui, mas, nossa, eu estudei, eu me esforcei, eu sou inteligente, eu sou a melhor trabalhadora, a melhor funcionária do meu setor. Se você falar isso, você é mal vista. E é isso que a gente tem que quebrar, né? Esses paradigmas. E outro exercício um pouco bobo, mas se eu perguntar para vocês agora, para vocês se definirem, como se a gente estivesse fazendo uma apresentação, essas dinâmicas em grupo, me fale quem é você. Você vai falar o seu nome, a sua profissão, mãe de quem, esposa de quem, mas você não vai falar a sua essência. Você não vai falar sobre os seus gostos, sobre as suas vontades, sobre os seus objetivos na vida, porque não nos é permitido aprofundar. A gente tem que ficar ali no raso. A nossa definição, a gente precisa se definir pelo que a gente significa na nossa função social. A gente vive numa sociedade capitalista, a gente sabe disso. E isso é uma coisa que fica tão enraizada que até nesse momento da autodefinição aparece. A gente só tem valor se a gente tiver uma função social. Seja ela qual for, seja o seu trabalho, seja a sua maternidade, ou a posição social que você exerce.
E a Luciana comentou que vai falar um pouco também sobre a questão do autoconhecimento, né? E pegando um link também com o que a Isabela falou, a Isabela comentou, né? Mas a mulher que sofre abuso, por que ela não fala? Por que ela não denuncia? Ela não denuncia porque ela não acredita que a sociedade vai resguardar ela. Tanto a sociedade civil, quanto o sistema jurídico, quanto a polícia em si, ela vai sofrer uma dupla vitimização. Ela vai ser vítima 2 vezes ou mais vezes. E é isso que a mulher sofre. É por isso que a mulher sofre em denunciar esse tipo de violência, em sair de um relacionamento abusivo. E também por conta do autoconhecimento. A gente só aceita o que a gente acredita que merece. Só que a nossa autoestima é tão bem trabalhada para a sociedade, mal trabalhada para nós mesmas, que muitas mulheres acreditam que aquele ambiente é o que tem e que ela não tem opção. E esses discursos que a gente ouve nas novelas de que o homem fala, mas se você sair de casa você nunca mais vai achar homem nenhum. Mas não é só a questão do homem. Tem muitas mulheres que, se sair de casa, não tem casa da família para voltar. Não tem um amigo, porque o homem agressor, ele trabalha todo esse círculo de amizade. E olha como isso é importante. A gente fala da rede de apoio e até o agressor sabe da importância dessa rede de apoio e a gente não percebe isso. E a primeira coisa que o homem agressor faz é tirar a mulher do convívio social. É afastar ela do ambiente de trabalho, afastar dos amigos, afastar da família, porque ele sabe da importância dessa rede de apoio. E é essa consciência que a gente precisa ter. E precisa ter consciência de que não tem problema pedir ajuda. E eu, falando sobre essa questão da autoestima, do autoconhecimento, a gente tende a esconder os sentimentos feios, né? A gente precisa mostrar a nossa perfeição, precisa mostrar só os sentimentos bonitos, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso amor pela nossa vida. Então, os sentimentos feios precisam ficar guardadinhos dentro de uma caixinha. E eu lembro muito daquele filme, acho que todo mundo já deve ter assistido, da Frozen. Aquele momento em que ela precisa, em que é decidido por ela que ela precisa esconder os poderes dela, né? Que ela fala: encobrir, não sentir, não deixar saber. E olha, assim, um filme, um desenho para crianças. E olha o peso dessas palavras. E ela não está falando dos poderes dela, ela está falando dos sentimentos dela. Porque mesmo no filme fica muito claro que os poderes estão ligados aos sentimentos. Até aquele momento, mesmo numa idade muito, muito pequena, ela controlava todos os poderes dela. Ela fazia bonecos de neve, fazia chão de gelo para patinar, pêndulos, pontes, e a partir daquele momento ela perde o controle sobre os sentimentos e, consequentemente, sobre os poderes dela. Encobrir, não sentir, não deixar saber. Sempre a boa menina devo ser. Olha o peso disso para a gente. Olha como isso está enraizado na gente, né? Essa necessidade, essa importância que a gente dá em sermos boas meninas, né? Em sempre sermos boas meninas. Cuidar de todas as pessoas, menos de nós mesmas. E até preparando esse material hoje, uma das coisas que eu tinha escrito era: se você não vai cuidar de você por você, não vai procurar uma ajuda, um profissional, um psicólogo por você, procure pelos seus filhos, procure pela sociedade, porque os seus sentimentos são termômetros para a sociedade, são termômetro para os seus filhos, né? Tudo isso é verdade. Mas por que até o autocuidado tem que vir carregado dessa necessidade de cuidar do outro? Por que a gente precisa? Eu tenho, assim, apesar de não ser psicóloga, minha formação inicial é em pedagogia, eu passei a minha vida trabalhando essa questão de gênero. Com 15 anos de idade, eu fazia parte da União Brasileira de Mulheres, e eu lembro que eu fui em uma reunião da Secretaria de Saúde, lá em Maringá. E era eu, branca, jovem, classe média, junto com uma pós-doutorada em enfermagem e com a presidente da Associação de Profissionais do Sexo. E eu lembro que a hora que eu cheguei e ela se apresentou, eu falei: meu Deus, e agora?
E não era preconceito, era porque eu jamais imaginei que elas se organizassem. Assim, foi uma surpresa muito grande para mim. E cada vez que aquela mulher falava, eu gostaria muito de lembrar o nome dela agora, mas cada vez que ela falava, era uma enxurrada de conhecimento. De uma pessoa muito simples, de uma pessoa que não teve oportunidade, que falava toda atravessada, não falava as palavras corretamente, mas era muito conhecimento de vida e conhecimento de estudo mesmo. E ela entrou num debate ferrenho com o secretário de saúde da época a respeito dos pontos de distribuição de camisinha. E ele começou a fazer um discurso super preconceituoso, falando que elas precisavam afastar os locais de trabalho delas do centro para deixar a cidade mais limpa, nesses termos. E hoje, quando eu estava preparando o material, eu fiquei pensando, falei, gente, essa mulher poderia ter falado tanta coisa naquele momento, mas ela não podia. Qualquer resposta que ela desse para aquele senhor, naquele momento, seria tido como histeria, como exagero, como uma coisa muito mal vista. E os homens podem, né? A Isabela falou, os homens podem se impor, podem nos tratar como menos, mas nós não podemos tratar na mesma moeda. Nós sempre precisamos ser as boas meninas. Nós precisamos ser o termômetro da relação. Em casa, inclusive, né, muitas vezes, se o marido está gritando e a gente está quieta, aceitando, está tudo bem. A partir do momento que a gente tenta gritar no mesmo tom, a conversa muda de ritmo, porque aí cada um vai querer gritar mais alto. Então, as mulheres são o termômetro para essas relações sociais. Isso é muito pesado, é um peso muito grande que a gente precisa carregar. E essa questão das redes de apoio, das pessoas de confiança, isso é uma necessidade tão grande, e essa busca pela comunidade, pelo auxílio da comunidade, mas também por profissionais capacitados. Por exemplo, chega para mim em consultório muitas mães que eu trabalho com crianças com transtornos de desenvolvimento, com autismo, com TDAH, e chegam muitas mães que falam, eu não sei o que fazer, problemas de agressividade, eu não sei o que fazer. E eu faço um tipo de trabalho com manejo parental também, e eu auxilio elas a descobrir uma forma de dialogar com essa criança e de mudar a dinâmica da relação dentro de casa, né? E essa necessidade da compreensão, da comunicação. Mas eu acho interessante como tudo isso que a gente está trabalhando hoje, tudo isso que eu estou falando tem um poder, um impacto muito grande, mas a alteração mesmo vai vir com as próximas gerações, né? A gente percebe isso muito visivelmente. Essa questão do preconceito, por exemplo, do preconceito da homofobia, né? Eu estava no carro com a minha filha um dia e ela me perguntou quem era o tio Henrique. Aí eu falei, tio Henrique é irmão do papai. E o tio Léo? Falei, o tio Léo é marido do tio Henrique. Aí ela parou, pensou, falou, mas homens podem casar com homens? Falei, podem, filha. E mulher? Falei, mulher também. Ela falou, então tá. E acabou a discussão. E recentemente foi muito mais difícil eu tentar convencer ela de que ela não ia ter uma madrasta do que foi de convencer ela que um homem poderia casar com outro homem. E eu uso esse exemplo justamente para demonstrar assim, como a naturalidade nas informações é importante. Eu poderia ter problematizado tanta coisa naquele momento, mas esse meu cunhado em específico, eu lembro quando descobriu-se que ele era gay, né? A família cobrou, falou, poxa, mas você simplesmente aparece com um namorado, não fala para ninguém. Ele falou, poxa, mas o Rafael precisou falar que era hétero quando ele veio trazer a Nádia em casa? Então, precisou desse discurso? Porque eu não lembro. Então, a gente precisa naturalizar. Eu estou dando um exemplo de preconceito que foge da nossa fala de hoje, mas não tem como a gente tratar de um tipo de preconceito e esquecer do restante. Porque, na verdade, o preconceito nada mais é do que a estranheza com o diferente. E a gente precisa naturalizar o diferente. O diferente é a nossa essência. Se eu fosse da mesma forma, com os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, as mesmas vontades de todo mundo, o que teria de diferente em mim?
eu jamais aprenderia nada com ninguém, porque eu já teria todo o conhecimento que as outras pessoas têm, e ninguém aprenderia comigo. E a gente sempre tem alguma coisa a ensinar. E acho que eu gostaria de terminar com essa reflexão, para a gente olhar para o diferente simplesmente como diferença, e não como um problema a ser encarado, a ser superado. É o diferente, é a individualidade, a diferença é a individualidade do ser humano. O ser humano é fundamentado na diferença. Então, não tem como a gente, como sociedade, pregar uma sociedade padronizadora, socializadora, pacificadora, no sentido de pacificar todos os corpos e pretender que todos sejam iguais. Então, acho que eu gostaria de encerrar com essa reflexão e agradecer novamente a oportunidade. Desculpa se eu deixei o nervosismo tomar conta, mas estou muito honrada de poder fazer parte desse momento histórico para a comunidade de Tupã. Obrigada. Obrigado, Nádia. Muito importante sua fala. E ninguém nem percebeu que você estava nervosa. Se você não fala da próxima vez, porque ninguém percebeu. Agora nós convidamos a Luciana Ribeiro. Gente, ó, bem diferente das minhas colegas ali. Já estou quebrando padrão aqui. Bom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite das vereadoras. Infelizmente, só temos duas. Essa Câmara, se Deus nos permitir, breve, teremos muitas mulheres nessa representatividade, que a gente precisa disso, né? Bom, eu gostaria de começar minha fala trazendo questões que as minhas colegas trouxeram. Primeiro, a linha cronológica e a história dessa questão da evolução, de onde partimos e de onde ainda podemos chegar. A gente tem um caminho aí para trilhar. E eu gostaria de dizer para vocês o quanto que isso impacta na vida, na nossa vida, desde criança até quando a gente chega nessa idade. E o autoconhecimento, ele nos possibilita ver a forma como nós fomos criadas e quais são o que essas crenças de quem nos criou, dos nossos pais, podem afetar a nossa vida. E quando a gente começa a caminhar nessa questão do autoconhecimento, a gente começa a perceber que a gente pode fazer um mundo diferente. A gente pode estar num lugar diferente. Eu tenho 3 filhas, as 3 filhas estão aqui. Então, o que eu quero? Eu quero que elas tenham oportunidades diferentes das minhas. Eu quero abrir o caminho para elas e é por isso o nosso movimento aqui. Bom, João 10:10, não dá, gente, para a gente falar sobre tudo isso, sobre uma coisa que é tão importante, que é a diversidade, é termos os mesmos direitos, se a gente não trazer a palavra de Deus aqui, né? Então, ele diz o seguinte na Bíblia, nessa parte, diz o seguinte: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Essa abundância, para nós mulheres, assim como as colegas falaram, sempre foi um mito. Por que que a mulher pode... lugar de mulher é em casa, é cuidando dos filhos, é cuidando da família. Não, nós podemos fazer a diferença onde quer que estejamos. E aí eu vou dizer o seguinte, as colegas trouxeram também a questão das emoções. O quanto que o ser feminino, ele é responsável pela família, ele é responsável pelos filhos, ele é... Sim, nós somos sim. E nós somos muito mais do que isso. Quando a gente pensa na questão de fazer a diferença, vocês sabem que a gente consegue atingir as pessoas através da emoção. É ou não é? Através dos 5 sentidos. E o que a mulher tem de melhor? Os 5 sentidos aguçados. Preciso tomar água, gente, porque eu também estou nervosa. Os 5 sentidos. E o que isso tem a ver com o dia de hoje?
nós mulheres precisamos usar isso a nosso favor. Quando a gente começa a usar isso a nosso favor, a gente começa a ter mais empatia com a colega. A gente começa a querer que eu estou num lugar privilegiado, mas eu quero trazer outras mulheres junto comigo. E esse é o meu legado. Então, quando eu estou aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós mulheres temos dificuldade de enxergar o nosso valor. Faz 3 anos que eu estou na busca, nessa luta do empreendedorismo. Na realidade, faz 9. Bom, quem não sabe, eu sou viúva, eu trabalhava na educação também, sou psicopedagoga, trabalhei na educação estadual, municipal, durante toda a minha experiência, né? E quando eu estava na diretoria de ensino e o meu marido tinha o Recanto Motel, a gente descobriu uma doença, o câncer. E em 2 anos, o câncer levou meu marido embora, me deixou com esses 3 tesouros, né, que são a minha vida, e eu me vi, o que eu faço? Eu vou continuar com o meu trabalho na educação ou eu vou assumir a empresa? Pensa comigo, uma mulher viúva, 36 anos, com 3 filhas, na época todas pequenininhas, assumir um motel. Como é que eu vou dar conta de lidar com o preconceito? Porque o que vem na cabeça da gente quando a gente pensa num motel? Sexo, traição. É ou não é? A colega estava falando da questão da sexualidade, a questão da saúde da mulher que usava o sexo para a histeria. Na realidade, eles usavam um aparelho para que a mulher pudesse liberar, né, os orgasmos, e por isso que chegou hoje o vibrador, por isso que existe o vibrador. Então, o vibrador, ele foi criado para o sexo? Não, ele foi criado para as mulheres liberarem. Na época não se sabia o que era, mas é a dopamina, é a serotonina, tudo isso que faz parte do nosso corpo. O sexo é algo que faz parte da vida da mulher. E é essa a causa que nós compramos lá no Recanto. Nós trabalhamos dentro do Recanto com mais de 90% das mulheres, são mulheres, e mais, eu digo a vocês. Ontem nós tivemos uma reunião e eu falei para as meninas, eu tenho muito orgulho de cada uma de vocês. Por que é que eu tenho orgulho? Porque todas vocês são arrimo de família como eu. Então, eu tenho lá 24 meninas, 24 guerreiras, que fazem o Recanto acontecer. Por que elas fazem? Porque elas têm a emoção à flor da pele. E a emoção à flor da pele é que nos diferencia. Quando a gente une mulheres, o que a gente tem muito a todo tempo? Emoção. Emoção. Né? A gente tem aqui, a gente se arrepia, a gente tem empatia com a dor do outro. Por isso que a gente precisa se unir. Mas, para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar da gente. Para eu chegar aqui hoje e ter essa fala com vocês, uma fala de uma mulher que veio, meus pais muito humildes, seu Fernando e a dona Benedita, eu venho da periferia, eu casei com o Jackson, e ele falou o seguinte para mim, gente, quando eu fui casar. Ele foi um incentivador nato. Muitas mulheres não têm o privilégio de ter um homem que incentiva, como a colega falou. Muitas mulheres precisam, até hoje, pedir permissão para trabalhar. Eu tive a honra dele dizer para mim, eu só vou casar com você o dia que você passar no concurso público. E foi a melhor coisa que eu fiz, que ele fez para mim. Porque quando eu me casei, eu já tinha toda a minha autonomia, o meu trabalho, a minha vontade de fazer acontecer. Era mãe, era educadora, era amiga, como sempre foi. Mas eu tive um incentivador, que é essa figura masculina. Bom, para a gente poder continuar, eu vou contar uma historinha para vocês. O maior... a pessoa, o ser que mais nos ensinou foi Jesus Cristo, né? E ele nos ensinou através de histórias. Então, eu acredito que é um bom movimento a gente fechar esse dia com história sendo contada.
Tinha um pescador, estava no rio pescando, e ele jogava a isca e vinha um peixão. O primeiro peixe que ele pegou foi um tucunaré enorme, desse tamanho. Ele olhou para o peixe, jogou o peixe no rio. Aí ele jogou a isca de novo, veio um tambari, né? um tambaqui de 10 quilos, enorme. Pegou o peixe, jogou o peixe de novo na água. No terceiro, ele jogou e pegou uma tilápia desse tamanho, olhou para o peixe, mediu e colocou dentro do borná dele. Beleza. Jogou a vara de novo e novamente pegou um peixe grande, enorme, jogou na água de novo. Um parceiro que estava longe percebeu esse movimento e foi perguntar para ele: ô, cara, o que está acontecendo contigo? Que você está jogando a vara e está jogando os peixes de volta para o rio, os peixes maiores. A resposta dele foi a seguinte: sabe o que é? É que lá em casa a frigideira é pequena. Só cabe a tilápia. O que essa historinha quer dizer para a gente? O que a gente está acreditando que a gente tem potencial para fazer? Quantas oportunidades nós, mulheres, temos que passam na nossa frente e a gente não agarra? Quanto tempo mais a gente vai precisar se vitimizar? Porque a nossa história, o nosso legado, quem veio antes, olha o tempo. Com certeza é preciso a gente olhar para isso, mas é preciso a gente olhar também para daqui para frente. Qual é o mundo que eu quero criar? O que eu quero fazer? Se eu pensasse, Luciana, filha do seu Fernando, da dona Benedita, nenhum dos meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, nenhum dos meus irmãos estudou. Sou a única que fui universitária, professora, né? Depois me formei como professora. Uma das crenças que fez parte durante muito tempo na minha vida é que meu pai falava: olha, filha, a única forma de você fazer acontecer, de você ser diferente, é você estudando. Se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. Olha esse alguém. Eu cresci com essa fala na minha cabeça. Aí ele disse o seguinte, continuou: olha, a melhor profissão para você é você ser professora. Porque você sendo professora, você trabalha meio período e você vai ter outro meio período para cuidar da casa. Eu cresci vivendo essa cultura e louvo a Deus pela vida do meu pai e pela vida da minha mãe. Porque eu só sou quem eu sou hoje por conta deles. Mas olha as crenças. Olha, filha, você tem que casar, você tem que formar família. Casei, formei família, construí tudo direitinho. Quando o meu castelo de flores estava todo enfeitadinho, eu, no auge da minha profissão, meu marido levando o motel muito bem, fazendo, né, evoluindo financeiramente, minhas filhas todas lindas, de repente vem a vida e me dá um golpe. Perdi. A crença na minha cabeça era a seguinte: eu não vou conseguir caminhar se eu não tiver um companheiro do lado. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Meu marido faleceu, logo depois eu queria colocar alguém no lugar dele. Eu queria colocar alguém para ocupar o espaço que ele deixou. E é isso que acontece com muitas de nós mulheres. Às vezes a gente fica numa situação tão constrangedora e se pergunta: por que ela não larga isso? Porque ela não se conhece. Eu não me conhecia. Eu não conhecia o quão longe eu poderia ir. Porque eu não acreditava que uma mulher sozinha pudesse fazer algo maior do que simplesmente ser professora. Todas as profissões são muito bem-vindas, desde que a gente acredite que a gente está no lugar que a gente precisa estar, fazendo o que a gente quer fazer da melhor forma. Só que eu, como educadora, eu não achava que eu poderia empreender. E durante muitos anos eu fui nessa busca de um parceiro. Relacionamentos foram, relacionamentos vieram, me casei, achei que eu tinha encontrado o príncipe encantado que iria me salvar. Alguém se identifica com essa história de príncipe encantado ou não?
Com certeza, gente. Nós, mulheres, temos essa ambição de querer uma pessoa do lado para que a gente possa caminhar. E eu tinha essa visão. Com 3 meses de casamento, eu percebi que eu estava equivocada. Não que a pessoa que eu me casei era uma pessoa ruim, nada disso, mas que eu estava começando uma caminhada no autoconhecimento e que a pessoa não cabia na minha vida. E que eu precisava continuar essa caminhada sozinha. Eu precisava buscar um peixe maior. Peixe maior no sentido do meu propósito. Qual era o meu propósito? Desde sempre eu gostei de compartilhar, né, Viviane? Quantas vezes eu não reuni os professores na época da educação para poder ir planejar a aula na minha casa. Minhas filhas, todas pequenininhas, estavam lá junto comigo. E eu sempre gostei. Se eu estou sabendo, se eu tenho esse conhecimento, por que não compartilhar? Então, esse movimento me fez, espera aí, para que eu estou casada? Eu acho que eu consigo andar sozinha. E aí, não dizem assim, gente, que a gente só consegue avançar quando a gente está lá no fundo do poço? Porque depois do fundo do poço não tem mais para onde ir, não é? E aí a gente impulsiona, aí a gente começa a olhar. Aí eu comecei a enxergar o que eu poderia fazer com a empresa que eu tinha decidido. Porque, assim, uma coisa é você dizer assim, eu recebi uma herança e eu tive que assumir. Não, eu tinha escolha. Eu poderia ter vendido, eu poderia ter passado para a família, que a família já trabalhava com isso, com um hotel. Quando eu descobri que foi eu que escolhi ficar com um hotel, tudo mudou, a chave virou. Quando eu descobri que ninguém iria ocupar o lugar do Jackson na minha vida, tudo se transformou. Porque aí eu comecei a caminhar com os meus próprios passos. E é isso que todas nós precisamos fazer. Caminhar com os nossos passos. Tá, a vida fez isso comigo, mas o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Porque, olha, uma coisa é a gente olhar para esse passado sombrio, esse passado triste, outra coisa é a gente olhar daqui para frente. Todo mundo aqui sofreu alguma coisa, ou sofre, ou ainda vai passar. Eu sofri muito, eu sofro diariamente a perca, a falta de um pai para as minhas filhas. Só que hoje eu reconheço que a vida trouxe isso e eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer dentre todas as dificuldades que eu encontro. Então, o convite hoje é, claro, olhar para a história, porque a história faz a gente ser grato a quem veio antes e quem abriu caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje. E aí a gente olha para essa plateia, para esse público, quantas mulheres foram convidadas para estar aqui e não estão? Quantas mulheres poderiam estar aqui ouvindo tantas coisas significativas para a gente e não aceitaram o convite, né? Porque o autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento é um caminho bem delicado, de muito sofrimento, porque aí a gente começa a entender que eu não sou assim só porque meu pai disse que eu tinha que ser assim. Eu sou assim pelas escolhas que eu fiz. E aí a gente começa a assumir a responsabilidade da nossa própria vida. Tá, ok. Vai demorar 300 anos, né? Segundo uma pesquisa, hoje eu ouvi a dona da Cinderela falando, e realmente vai demorar 300 anos para a gente poder se equiparar aí com os homens, no que tange a igualdade, né, do sexo. Tudo bem. Tá, mas o que eu posso fazer para adiantar que esses 300 anos seja menor, que a gente cumpra esse desafio antes? Então, o convite é para que a gente possa ser protagonista. O que é ser protagonista? É você saber o que a colega acabou de dizer. Quem eu sou? O que eu quero para a minha vida? Qual é o meu propósito? Quando a gente consegue enxergar o propósito da gente, a gente começa a entender que o nosso trabalho faz diferença. A natureza, ela existe e cada coisa tem a sua função. O vento venta, a chuva chove, o ar nos ventila, nos faz respirar, a macieira da maçã, o limoeiro da limão.
E você? Para que é que você está nesse mundo? Vocês já se perguntaram isso? Porque eu tenho me perguntado e tenho estado nessa busca constantemente. Qual é o meu propósito? Onde é que eu estou que os meus olhos brilham? E aí eu vou dizer para vocês, os meus olhos brilham quando eu tenho a possibilidade de trocar ideias. Então, um momento como esse é muito importante. O dia a dia no Recanto, onde eu tenho a possibilidade de estar com outras mulheres que estão passando por muitos e muitos desafios diários, a possibilidade de estar com elas e de conversar com elas é libertador. A possibilidade de eu usar a rede social ao favor da mulherada, onde eu busco um conhecimento e eu compartilho ali aquele conhecimento científico, é claro, tem que ter embasamento teórico, científico, para a gente poder compartilhar histórias, muito mais ainda história de vida, o que eu fiz comigo que tem dado certo, que tem dado frutos. E aí, esse compartilhar, eu acredito que seja ação. E é disso que a gente precisa. A gente precisa de mais ação. A gente tem a história, a gente conhece a nossa história, mas o que é que a gente está fazendo todos os dias por nós? Quando a colega falou da questão da gente ter dificuldade de ficar sem fazer nada, é verdade. É um peso, né? Parece que a gente tem que estar sempre produzindo, está sempre produzindo. E essa não é uma realidade. Às vezes a gente precisa parar. Às vezes não, sempre a gente precisa parar, né? A gente precisa parar e poder respirar. Eu tenho 3 filhas. A coitadinha da de 21 anos, gente, sofreu na minha mão. Sofreu na minha mão. Hoje, eu sou uma mãe melhor para as outras 2 por conta do autoconhecimento. Então, dia a dia... E onde a gente busca autoconhecimento? Em primeiro lugar, conversando com a gente mesmo. Tendo um tempo de bate-papo. A gente não marca na nossa agenda lá, tem que pagar conta, tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que pagar os boletos. A gente não marca? Por que não a gente não marcar um encontro com a gente mesmo e conversar com a gente mesmo? A melhor forma da gente conversar com a gente mesmo é escrevendo. O ato da escrita faz com que a nossa reflexão sobre nós mesmos seja muito mais intensa. Escrever, gente, com caneta e com caderno. Faça esse exercício. Esse exercício eu faço diariamente e é uma coisa que de 3 anos para cá vem impactando de forma muito significativa a minha vida. Porque no momento que eu vou escrever, eu vejo quais são as áreas da minha vida que está precisando mais de atenção. Durante 3 anos, eu fiquei muito focada na empresa para poder reorganizar, reestruturar e dar a minha cara para a empresa. Para eu poder ter orgulho de chegar lá e dizer, nossa, esse espaço aqui é meu. Foi eu que melhorei, foi eu que estou em busca da melhoria, foi eu que estou transformando esse estigma que existe. Hoje o nosso motel é referência nacional por conta do trabalho que a gente vem realizando. Quando a gente fala, o motel é para casal, é casal nada, imagina, tem traição. É claro que tem traição. Em todo lugar tem traição. Na minha casa pode ter traição. Em todo lugar pode ter traição. Numa farmácia pode ter traição. Em qualquer ambiente, quem faz o ambiente é a gente. Mas qual é a nossa proposta? Nós mudamos essa curvatura. O que a gente quer? A gente quer que o sexo não seja mais um tabu. O tabu que há muito pouco tempo atrás eu tinha vergonha de falar com as minhas filhas sobre sexo. Eu duvido. Eu duvido não, porque aí a gente vai ser muito forte, né? Mas se a gente contar aqui... Quais são as mulheres que tiveram uma educação sexual em casa? São poucas, não são? Estou mentindo? Eu também não tive. Minha mãe, maravilhosa, sempre me incentivou a tudo. Mas nem sobre menstruação a minha mãe falou comigo. A minha mãe nunca ficou nua perto de mim. E até bem pouco tempo atrás, eu também não ficava nua perto das minhas filhas. Olha como a gente vai repassando esses estigmas que são colocados na nossa cabeça e a gente vai passando para frente.
Quantas crenças... Existem palavras que acabam sendo esvaziadas de sentido de tanto que a gente fala, né? O empoderamento feminino, por exemplo. O empoderamento, a gente fala, a mulher não raspa o braço, é empoderada. A mulher cuida dos filhos e é empoderada. A mulher é empoderada. Aí a gente dá muito significado para uma palavra e a gente acaba esvaziando o sentido dela. Mas em relação às crenças limitantes, tem todo sentido. Quais são as crenças que têm deixado a gente ficar para trás? Esse negócio da gente ser a boazinha, da gente não poder falar, da gente ter o, não, você não pode falar muito, você tem que ser recatada, olha isso, olha aquilo. Onde é que tem nos deixado essa crença? Onde que a gente pode tentar buscar esse caminho de refletir sobre o que está nos impedindo a avançar? Bom, a Lu jovem e a Lu empreendedora. Hoje, a Luciana, eu digo para vocês que eu estou num processo onde eu quero que todas as mulheres estarão. Por quê? Um lugar onde a gente possa ter voz. Primeiro lugar, gente, a voz com a gente mesmo. A gente tem muita fala, né? A gente fala muito entre nós, com a gente. Mas para ocupar um lugar desse aqui, de fala, a gente foge. Fugimos ou não fugimos? A gente não gosta de embate. E quando a gente está ocupando um lugar desse, você precisa se posicionar. Você precisa saber qual é o seu lugar. Quando eu vou para frente de uma rede social falar sobre sexualidade para as mulheres, o quanto que isso impacta a vida das mulheres positivamente, o quanto que uma mulher com o seu relacionamento vibrando numa energia alta, o quanto que o sexo faz, sim, diferença na vida dela em todos os âmbitos. Uma mulher que tem essa realidade clara para ela, não a sexualidade como um mito, faz toda a diferença. Então, quando eu vou para a rede social e falo sobre isso, eu estou me posicionando. Não o sexo como algo que é pejorativo, mas o sexo como uma energia boa que vai fazer diferença na vida dos casais. Eu estou tomando um lugar de fala. E vou dizer para vocês, a gente faz diferença na vida de muitas mulheres. O ano passado, a gente conseguiu 300 mulheres para fazer um evento das mulheres extraordinárias, pensando nessa questão do autoconhecimento, da sexualidade e da empatia, umas pelas outras. Eu achei muito lindo quando a colega falou que a questão das mulheres competirem, isso daí é uma questão do patriarcado, porque falando isso, que as mulheres não são unidas, a gente acaba ficando mais desunidas, né? E é isso que a sociedade talvez queira. Mas só que não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se unir. E e quando a gente se une, a gente faz a diferença. Hoje de manhã, eu estava na CIT, o Glaucio estava lá. Não enchemos aquele espaço, Glaucio? Muitas mulheres empreendedoras, que a gente está começando a dar um passo, o Conselho Municipal das Empreendedoras e da Cultura. Mulheres que, muitas vezes, estão por trás de um trabalho, assim como muitas moteleiras, até hoje, me procuram para poder... Como é que você faz? O que você tem feito? Mulheres que ficavam à sombra dos maridos, por trás da questão, por conta do preconceito. Nem falavam que eram moteleiras. Donas de motéis, e não se assumia donas de motéis porque tinha medo da sociedade. Durante muito tempo, eu também tive, gente. Durante muito tempo, eu não quis lidar com a empresa, porque eu acreditava que eu não tinha... Primeiro, eu não tinha capacidade. Segundo, eu precisava de um homem para isso. Por que eu só comecei as reformas? Olha até onde a gente vai com isso. Por que eu demorei tanto tempo para mexer com as reformas do motel? Porque eu acreditava que eu não dava conta de lidar com pedreiro,
que eu não saberia lidar com arquiteto. Tudo bem que eu arrumei uma arquiteta mulher, né? Mas tudo bem, né? Depois eu fui em busca de uma mulher para ser minha parceira. Mas eu não ia em busca de melhoria arquitetônica no motel, porque eu não sabia mexer com obra. E aí a gente vai, nessa caminhada do autoconhecimento, a gente vai se descobrindo e vai entendendo qual é a nossa capacidade. E junto com essa descoberta, a gente vai carregando muita mulher com a gente. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Porque a nossa união é que vai impactar. Somos subjugadas? Somos. Ganhamos menos do que os homens na mesma instância de trabalho? Ganhamos. Mas o que eu posso fazer com o que a vida me deu? O que eu posso fazer se a história me fez chegar até aqui, já abriu caminhos, o que eu posso fazer daqui para frente? O que a gente precisa fazer é deixar de vitimismo em primeiro lugar. Eu acredito muito nisso, porque isso foi uma coisa que deu certo para mim. Quando eu larguei de ser a viúva, a coitadinha, a que ficou com as filhas sozinhas para a criação, quando eu me larguei e disse, não, eu sou a Luciana, eu consigo fazer acontecer, as coisas começaram a caminhar. Então, o convite é o seguinte, olhe para a tua vida. Dentro das áreas da tua vida, o que é que você precisa fazer para se melhorar a partir de agora? Todos os dias existe... as minhas colegas também falaram da questão da competição entre as mulheres, especialmente nas redes sociais. O que acontece? Nós precisamos nos comparar diariamente, mas com quem a gente foi ontem, né? Esse é o melhor caminho do autoconhecimento. Puxa, ontem eu não consegui fazer tal coisa, hoje eu vou fazer. O momento da gente se comparar com a gente mesmo é onde a gente vai dar passos maiores, para a gente buscar uma paz, né? A gente tem um lugar de paz. Qual é o nosso lugar de paz? Bom, o meu lugar de paz é quando eu estou podendo compartilhar, é quando eu estou vendo os casais lá no motel, as avaliações. O seu lugar de paz talvez seja na sua casa, na hora que você está fazendo aquela comida gostosa, na hora que o marido chega. A paz das minhas colegas aqui pode ser na hora que elas estão fazendo um trabalho social, levando o nome da Câmara para frente. Cada um de nós tem uma paz diferente. O que é paz para mim, talvez não seja a paz para você. Mas nós temos que ir em busca desse sossego, né? A gente tem que todos os dias tentar ser melhor. E como que a gente pode ser melhor? Buscando conhecimento, agregando valor nas trocas de experiência. A gente pode ser melhor quando a gente busca uma terapia, e aí eu vou deixar uma coisa muito importante que, para mim, eu acredito que faz diferença, e eu vou jogar aqui para as duas vereadoras. Eu acredito muito que a saúde mental ela precisa ter uma atenção muito especial. E isso desde os 15, dos 14, dos 15 anos. A gente precisa evidenciar a necessidade da saúde mental, especialmente para as nossas, desde a adolescência. Porque isso impacta todas as áreas da vida. E as meninas estão crescendo nesse meio onde os corpos têm que ser mostrados, onde os corpos estão virando objeto, e a gente precisa disso. O meu sonho é esse, ter uma casa onde as mulheres vão, para poder conversar, trocar ideias e serem atendidas por especialistas. Porque não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de pagar uma terapia, de pagar um tratamento psiquiátrico, não são todas. Então, a gente precisa cuidar. Hoje, a gente está nessa epidemia, igual a colega falou, epidemia da saúde mental aí, deixando muito a desejar. Então, deixo o meu pedido aqui para vocês. Bom, o que é sucesso para vocês? Eu acredito que sucesso, para mim, o sucesso é quando a gente está fazendo a nossa melhoria, dia a dia, porque Deus, se a gente pega a Bíblia, eu já falei isso, mas eu acho que é importante, se a gente pega a Bíblia de fio a pavio,
O que a Bíblia fala para a gente? Que a gente precisa vir ao mundo, a gente está aqui, e a gente precisa sair daqui melhor do que a gente chegou. Então, a gente precisa se melhorar todos os dias. O segundo ponto é, qual foi a família que Deus te deu? Né? Qual é o seu entorno? Não adianta nada as nobres vereadoras aqui ajudarem com assistência social, e a família não está sendo ajudada. Então, o primeiro ambiente que a gente precisa transbordar é na família. É o primeiro passo. O terceiro passo, depois que essas duas instâncias estão acontecendo, o terceiro passo é a gente poder transbordar no mundo. Aí vem o papel da gente poder, com o nosso trabalho, as vereadoras, as colegas, com o seu trabalho, com o meu trabalho, melhorar a vida das pessoas. Então, são 3 caminhos. Se a gente pegar a Bíblia, do começo até o fim, são essas 3 vertentes que a Bíblia trabalha. E a palavra de Deus, né, gente? Nós somos resultados de todas as interações que a gente tem com o mundo. Hoje eu vou sair daqui, com certeza, muito abastecida, tanto do conhecimento das minhas colegas, como de conversar com as vereadoras, como de olhar para vocês e ver a vontade de vocês de poder fazer acontecer, porque uma hora dessa, 10 horas da noite, em plena quinta-feira, não é fácil. Então, mas essa energia, com certeza, me acrescentou. Bom, o recado é o seguinte: tudo na nossa vida tem a ver com emoção. Eu comecei falando sobre emoção e vou terminar falando sobre emoção. O amor muda o mundo. O conhecimento muda o mundo. O conhecimento sobre nós mesmos é o caminho para a gente poder mudar esse mundo que a gente tanto quer. Então, mesmo com todas essas possibilidades, com toda essa história trágica sobre o nosso passado, o que é que a gente vai fazer com o nosso futuro? Então, eu convido cada uma de vocês que está aqui a serem protagonistas da vida de vocês. Não só no falar, ser protagonista, mas sim agir, saber quem você é, em primeiro lugar. Esse é o convite. O convite que eu estou deixando aqui para todas nós é, todos os dias, exercermos o objetivo de sabermos quem somos, o que queremos, por que estamos aqui, quem eu quero que esteja à minha volta. Essas são perguntas muito importantes para a gente definir a história daqui para frente, porque nós podemos mudar a história, desde que começamos a mudar a nós mesmos. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação, viu, Lu? Foi muito bacana, muito esclarecedor. E antes da gente finalizar, eu vou abrir para, se alguém tem alguma pergunta para uma das meninas aí, ou para mim, para a Claudinha, é a participação de vocês, né? Porque é um fórum de discussão. Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, eu sei que já está tarde, mas vai ser breve, né? Quem tiver alguma questão, não vamos voltar para casa com dúvida, né? Vamos tirar as dúvidas aqui. Se alguém quiser se manifestar aí, que tem alguma perguntinha para fazer para as meninas. Aqui na Câmara, você quer saber? Você quer falar, Claudinha? Pode falar. Sobre empreendedorismo, nós já tivemos, o ano passado, 2021, nós tivemos um programa em parceria, que as mulheres elas faziam um cadastro ali na Secretaria de Desenvolvimento e elas recebiam uma ajuda de custo com juros bem baixos. E agora, nós estamos também procurando lá no governo federal
cursos, porque o governo federal agora tem o Ministério da Mulher. Então, nós vamos buscar esses cursos para trazer aqui para as mulheres tupanenses como parte do empreendedorismo. Mas outras áreas também que a gente trabalha aqui, por exemplo, projetos de lei, é porque assim, esses cursos, essas parcerias com o governo federal, com o governo estadual, a gente solicita para que a prefeitura faça, né, essa parceria, porque a Câmara não tem como trazer, porque é uma função do Executivo. Então, a gente traz, a gente indica, a gente solicita, a gente conversa com o prefeito, com os secretários, para que eles, a partir do que a gente for buscar, para que eles implementem no município. Então, é uma parceria também do Legislativo e do Executivo, mas quem executa todas essas coisas é o Executivo. Então, a gente traz para ele, conversa com eles, assim como a gente fez em 2021, para trazer essa parceria, para que as mulheres cadastradas conseguissem desenvolver o seu trabalho, seu plano de trabalho, a partir de uma verba estadual que elas pagavam baixíssimos juros e elas conseguiam empreender. Então, essa é uma dos nossos anseios aí, trazer mais curso, mais possibilidade para as mulheres, principalmente as mulheres carentes, né, as mulheres periféricas, as mulheres negras, para que elas consigam fazer o seu trabalho acontecer no município, porque, na maioria das vezes, a gente não tem verba, né, a gente não tem dinheiro para começar um negócio. Então, é um auxílio para que elas possam começar esse negócio, né? Porque sem dinheiro é difícil. Mas é isso, da parte do empreendedorismo. Mas a gente tem outros projetos que a gente não para também. A escola do Legislativo, que a gente vai pôr em votação, que é uma possibilidade que o Legislativo banca palestras, cursos, e a gente traz isso, a Câmara vai poder fazer, caso o projeto passe. E nós temos um outro também, Procuradoria da Mulher na Câmara, que é mais uma ferramenta de auxílio, amparo e socorro para as mulheres, né? Além do que a gente já tem no município, nós vamos... Já está passando na Comissão de Justiça, e aí vai ser um projeto de resolução aqui da Câmara, para que a gente crie mais uma ferramenta de auxílio às mulheres de Tupã, que é a Procuradoria da Mulher, aqui no município. Olha, é uma ideia muito boa que a gente pode estudar, sim. Né? Com certeza. Muito boa. A gente pode estudar, a gente vai buscar aí em outros municípios, tem alguma coisa similar para que a gente possa se espelhar e poder trazer aqui para defender. Mas a gente vai buscar, sim. Vamos buscar o estudo disso aí, para ver se a gente consegue. Testando. Então, a gente tem um perfil no Instagram, né, que é até sororidade.jurídica. É um projeto que é formado por mulheres formadas em direito, né, e aí a gente tem
O projeto inicial é que a gente consiga um dia ter uma embaixadora por cidade no país, né? A gente já está aí em praticamente todos os estados e a gente está acostumando a fazer várias lives, né? Inclusive, eu até levei a doutora Adriana Falcão aqui de Tupã, a gente fez uma live sobre endometriose e tudo mais. Então, a gente tem uma atuação ativa nas redes sociais sobre assuntos importantes, né? A gente sempre, as embaixadoras fazem projetos e posts em collab no Instagram. A gente também tem um clube do livro. Inicialmente, nós, as embaixadoras, estamos estudando sobre as vertentes do feminismo e também sobre a própria sororidade, para futuramente a gente conseguir, de repente, abrir esse curso para a sociedade, para outras mulheres. A gente já tem em mente projetos importantes em relação a mulheres presas também. E é um projeto bem bacana, é muito novo. A criadora é do Rio de Janeiro. E é bem legal assim, essa questão, a atuação majoritariamente formada por mulheres advogadas. E é um projeto que tem se expandido bastante. Mais alguém? Gostaria de perguntar alguma coisa para as meninas? Não? Bom, nós queríamos agradecer a participação de todos. É importante, né? Essas dúvidas são importantes para colaborar com o evento. E antes de encerrarmos o segundo Fórum de Mulheres, edição 2023, nós vamos proceder aqui à entrega de algumas homenagens às nossas palestrantes, às nossas convidadas especiais nessa noite. Nosso muito obrigado. Eu queria convidar aqui à frente a vereadora professora Cris Vicente, também a vereadora Cláudia Aparecida da Silva, Claudinha do Povo, para que venham aqui à frente e entregar, então, a cada palestrante uma singela homenagem, uma lembrança da Câmara Municipal de Tupã. E eu inicio convidando a nossa querida Isabela Doreto, agradecer pela participação, pela contribuição aqui no segundo Fórum de Mulheres. Recebe das mãos da vereadora professora Cris Vicente, também da Claudinha do Povo, essa homenagem. Vamos registrar esse momento também. Obrigado mais uma vez a Isabela Doreto pela participação. Convido também com muito carinho a Nádia Gabriela Campana, que também colaborou com seu conhecimento nessa noite tão especial, na semana do Dia Internacional da Mulher, segundo Fórum de Mulheres aqui na Câmara Municipal de Tupã, recebendo também essa homenagem das vereadoras. Obrigado, Nádia Gabriela Campana. E, por fim, a nossa querida Luciana Ribeiro, empreendedora, também um grande exemplo aqui na nossa cidade, recebendo também essa homenagem da Câmara Municipal de Tupã. Eu passo a palavra, então, à vereadora professora Cris Vicente, que está presidindo este fórum, para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer as meninas aqui que se disponibilizaram, que trouxeram conhecimento, né, para compartilhar conosco. E a todos os que vieram também prestigiar esse fórum tão importante para a nossa sociedade tupanense. E o legal são as discussões, né? Então já saiu aí um projeto de lei que agora a gente vai estudar e vai batalhar para conseguir implementar aqui no nosso município. Então agradeço toda a participação de vocês, deixar aberto para vocês, quando precisarem, quando tiverem alguma dúvida, quando quiser conversar, eu e a Claudinha, nós estamos à disposição nos nossos gabinetes, estamos sempre à disposição. E agradecer por esse dia, que é
não só esse dia, né, esse mês e todos os outros dias que a gente trabalha, batalha, mas assim, eu estou saindo daqui com o coração tranquilo, leve, porque eu sei que a luta continua. E eu sei que aqui tem muita mulher forte que vai continuar lutando, cada uma no seu espaço. E eu agradeço muito por isso. TV Câmara, a serviço da população.